Bom dia, gente! Estamos aí para mais um vídeo. Hoje eu vou estar mexendo aqui numa planta grande, né? É uma planta que eu fiz vários enxertos. É um enxerto matriz. E como é uma flor especial, ela merecia um cavalo também especial. Essa é a gardênia. Vou estar falando um pouquinho mais dela aí para frente, mais no vídeo. Agora eu quero estar mostrando aqui para vocês os enxertos, né? Ao todo, gente, eu fiz 11 enxertos aqui nessa planta, tá? Fiz 11 enxertos, porém, 2 falharam. Eu refiz e teve esse um aqui que ele teimou de não pegar. Então, ficou faltando um. De 11, ficaram 10. E eu vou estar refazendo esse aí que faltou. Então, eu vou estar mexendo. Por que que eu vou estar mexendo nessa planta, né? Já que ela tá florescendo, tá com flor. Justamente porque eu achei que ela cresceu um pouco menos do que deveria esses enxertos. Aí vou levar em consideração que deu um pouco de ácaro e que também esse substrato já está bem antigo nessa planta. Então vou estar mexendo aí o substrato. Então, gente, falando aí de gardênia, enquanto eu vou aqui trabalhando, eu vou falando dela para vocês. Essa planta é uma flor que é muito especial. Ela floresce em buquê, é uma flor grande, ela vem de um cruzamento da Bridal buquê, porém, embora ela seja uma flor que no formato, ela é bem parecida com a Bridal, inclusive na folhagem, né? A folhagem dela é muito parecida com a folha da Bridal buquê. Porém, essa flor aqui, ela dá assim, quase que o dobro do tamanho da Bridal. Então, é uma flor muito grande. Olha o tamanho, gente, dessa pétala. Uma pétala só dá 2 vezes o tamanho do meu dedão. E essa flor, ela tá nova, né? Abriu hoje. Começou ontem a abrir, hoje ela abriu por inteiro. Aqui, ó, gente, eu vou estar tirando já esses plásticozinhos. Sempre as pessoas perguntam, né? Quanto tempo para tirar o plástico? Gente, eu gosto de tirar quando já tá assim, mais ou menos desse tamanho. Mas você pode estar tirando antes. Pode ali com 20 a 30 dias, começou a sair o broto. Se você quiser, pode tirar. Eu prefiro deixar assim, porque fica mais segura, uma segurança a mais. Mas dependendo da região onde você mora, pode ser que você tenha que tirar antes. Porque eu já ouvi assim relatos, né, de que em algumas regiões, se deixa muito tempo, acaba dando fungos. Mas aqui eu acho interessante, porque aqui o clima é quente e úmido, que é o que fungos gosta. Mas não acontece isso. Então eu sempre deixo ficar mais um pouco. Então vou estar retirando aqui todinhos, depois eu já vou mostrar para vocês já sem os plásticos. Vou estar mostrando para vocês a cicatrização desses enxertos. Eles têm mais ou menos, gente, uns 90 dias que foi feito esses enxertos. Eu não recordo bem a data, mas vou colocar aí em torno de 90 dias, tá? Vou estar tirando aqui parte do substrato dessa planta, vou estar enchendo até aqui em cima, né? Deixando a planta um pouco mais para cima. E vou estar colocando substrato novo, né, gente? Vou fazer uma adubação também depois. Aqui foi uma queimadura de sol. Como dá para vocês verem, ela já tá soltando toda essa casquinha. Daqui mais um tempo vai aparecer muito pouco, né? Dá para vocês verem que a cor já tá igualando, né? A cor da planta, onde não foi queimado. Então, isso aqui, gente, é coisa que pode acontecer, né? Isso aqui foi um descuido meu, foi uma displicência minha. Então, gente, já retirado aqui, ó, todos os plásticos. Mostrar aqui pra vocês como é que tá a cicatrização. Vocês vão ver que tem alguns que estão maiores, outros menores. Então, isso é normal, tá, gente? Mesmo a planta que não é enxertada, os galhos não crescem iguais. Aqui era uma cicatriz, né, onde eu fiz esse enxerto. Então, vocês vão ver que tem uns menores e outros maiores. Então, isso é normal acontecer, tá? Ainda mais numa planta que tem muitos enxertos, 10 enxertos. E esse aqui, ó, também floresceu mais rápido que os outros, mas são enxertos novos. Então, até eles criarem uma sincronia, vai levar um tempo, tá? A planta ainda está se adaptando, os enxertos estão se adaptando ao cavalo. Então, vai levar um tempinho aí para a gente conseguir ver aí uma floração mais bonita.
Quem sabe daqui uns 3 meses, né? A planta já vai estar ali com 6 meses de enxertada. Aí vai começar a dar uma floração mais uniforme nos outros galhos também, tá? Mas isso daí, gente, é coisa que acontece também em planta que não é enxertada. Nem sempre, se a sua planta tiver ali 10 galhos, vai dar flores em todos os galhos. Pode acontecer de dar em alguns e em outros não. Então, isso é normal da planta. Eu vou estar mexendo agora aí nesse substrato. Eu não sei como é que tá. Sei que essa planta tá muito pesada, gente. Muito pesada. Eu não sei se ela tá pesada, se é ela ou se é o substrato, porque como esse substrato já tem muito tempo, né? Aí, quando eu tava assim no enrasque, que eu tava sem material para fazer substrato, eu acabava fazendo um substrato mais pesado, né? Por não ter o material. Então, acontece isso. Então, eu acho que esse substrato aqui foi um daqueles que eu fiz que não tava assim com todos os ingredientes que eu gosto de fazer para deixar o substrato mais leve. Por isso que ela tá tão pesada desse jeito. Mas vamos ver aí como é que estão, né, essas raízes. Tirando aqui devagar. Deu trabalho para tirar porque tava muito pesada. Aí, gente, vou estar colocando agora a minha planta aqui no lado. Vou encher o vaso, né? Vou aproveitar esse mesmo vaso, tá, gente? Não vou trocar de vaso, vou usar o mesmo vaso. Vou colocar aqui um substrato novo. Esse substrato aqui, ele tá muito mais leve do que o que ela tava. Ele tá bem mais drenante, ele tem mais carvão. Olha aí, ele tá bem solto, como vocês podem ver, né? E eu vou colocar, gente, um pouco a mais aí da metade do vaso, tá? Sempre eu faço desse jeito. Quem me acompanha aí sabe que sempre eu deixo bastante espaço para baixo, para a planta estar desenvolvendo ali as raízes. O que acontece, gente, quando a planta demora muito, né? Demora muito no substrato, principalmente se o substrato não é muito bom, com o passar do tempo vai compactando esse substrato. E quando ele vai compactando, a planta começa a já não responder muito bem à poda. Por isso que às vezes a gente poda uma planta que está no substrato velho e acaba a planta não dando ali uma brotação legal. Então, muitas vezes, a questão da poda não ficar boa, não desenvolver bem, é por conta do substrato. Aqui, gente, eu vou colocar um pouco mais aqui de substrato, que eu achei que a planta ainda ficou baixa, né? Então, vou colocar um pouco mais aqui, para ela ficar mais altinha, porque depois que a gente começa a regar, a planta desce um pouco, né? Vai ali arrumando o substrato, então a planta acaba descendo um pouco. Então, vou dar uma arrumadinha aqui. Vamos colocar a nossa planta. O que é que eu verifiquei? Que essa planta, ela tava com pouquíssimas raízes capilares. E o substrato já estava compactando. Depois eu vou mostrar no final aqui, quando eu terminar, eu vou mostrar como é que estava esse substrato para vocês. Então, o que é que acontece? Quando o substrato ele vai compactando, vai ficando mais duro, a planta vai encontrando ali mais dificuldade de estar expandindo as raízes. E quando o substrato é mais leve, mais fofinho, mais poroso, a planta expande melhor, né? E também tem a questão, gente, que quando o substrato vai ficando muito velho, às vezes ele vai ficando ácido e acaba diminuindo aí, né, a absorção dos nutrientes que você coloca na sua planta. Às vezes, mesmo você fazendo uma adubação, se o substrato tiver muito ácido, a sua planta acaba não respondendo bem à adubação que você faz, ela acaba não absorvendo esses nutrientes. Então, aqui, ó, gente, eu vou deixar essa planta sem regar pelos 3 dias, mais ou menos. Vou deixar ela na sombra, tá? Vou deixar ela esses dias que eu não vou regar, vou deixar na sombra. Aqui, ó, gente, o substrato. Vou mostrar aqui pra vocês como é que tava. Ele não tá assim, aquele de dizer assim, que ele tá pedrado. Mas ele já tá compactando. Ó, vou suspender aqui para vocês verem, ó.
não tem raiz prendendo esse substrato. Geralmente, o substrato ele fica assim, esse torrão, quando tem raízes prendendo. Ó, a única raiz que tem foi essa que eu tirei aí. O resto tá tudo, né? Não tem raízes prendendo, então ele estava compactando mesmo ali. Então, esse substrato aqui, mesmo que ele, como eu falei para vocês que ele estava compactando, mas ele ainda tá bom. Ele tá um substrato muito bom. O que que eu vou fazer aqui? Vou estar colocando mais palha de arroz e carvão triturado para ele ficar mais leve e drenante. Abraço, fiquem com Deus!